livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 7. Eu vou fazer essa leitura na tradução contemporânea à mensagem, e eu coloquei ali no data show, tipo Gabriel ir passando conforme a gente for lendo. Você pode acompanhar ali a leitura que estarei fazendo. Mas agora, esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês, todo o Egito e ainda a Etiópia e Sebá. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês. Portanto, não tenham medo, estou com vocês. Vou reunir todos os seus filhos espalhados. Vou trazê-los do leste e do oeste. Vou dar ordens ao norte e ao sul. Enviem meu povo de volta. Devolvam meus filhos que estão nas terras distantes, minhas filhas que vivem nos lugares longínquos. Eu os quero de volta, todos os que levam o meu nome, todo homem, mulher e criança, que criei para a minha glória, cada um dos que formei e criei pessoalmente. Nós pertencemos a Deus. Muitos se apresentam como sendo o povo de Deus. Nós temos vivido tempos em que não dá mais para a gente dizer que o Evangelho é uma mensagem desconhecida. Talvez o que seja desconhecido são as implicações do Evangelho. Mas a história de Cristo é conhecida. As pessoas ouvem falar de Jesus Cristo. As pessoas ouvem falar de curas, de milagres, de transformações. Igrejas, líderes, pessoas rogam para si o título de povo de Deus, daqueles chamados e escolhidos por Deus. Mas como identificar de fato aqueles que pertencem a Deus? O que pertencer a Deus significa? Como compreender este pertencimento a Deus? Qual a consequência de se pertencer a Deus? O texto que nós lemos faz parte do segundo bloco do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, a gente já falou sobre ele no ano passado, é um livro bastante complexo para a gente estudar, principalmente a sua formação e a sua escrita. Os estudiosos dividem em três partes o livro do profeta Isaías, o livro do Deutero Isaías e o Trito Isaías. A profecia que nós lemos está no livro do Deutero Isaías, na segunda parte, e pertence a uma classe de profecias chamadas oráculos de salvação. O que nós temos aqui é uma palavra de conforto aos perdidos e a perspectiva da intervenção divina em favor deles. Isaías aqui está escrevendo para um povo que havia sido deixado para trás, havia sido deixado em Jerusalém em detrimento daqueles que haviam sido levados para o exílio na Babilônia. Para o exílio da Babilônia vão os sacerdotes, vão os profetas, vão a maioria dos profetas, vão a classe mais rica e culta de Judá, e fica ali na terra um povo que vive do campo, um povo pobre, um povo que não conhece nada além do que as histórias que ouve a respeito de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, mas que quando eles ouvem essas histórias, eles olham ao redor e o que eles enxergam são ruínas, são plantações queimadas, são criações e gados mortos pelo campo. É para este povo que o profeta Isaías escreve o texto que nós lemos. E o que significa pertencer a este povo, que é o povo de Deus? Primeiramente, nós precisamos compreender
pertencer ao povo de Deus é termos a certeza de que Ele é o nosso socorro. Não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Mas não devemos ter medo diante das dificuldades. Muitas vezes a gente passa por situações na vida que são complexas, que nos fazem perder o senso da realidade, que se apresentam para nós como de fato um beco sem saída. Parece não haver solução, parece que a gente não tem mais para onde ir, mas é diante dos becos sem saída de nossas vidas que nós devemos confiar que Deus é o nosso socorro. Ele nos chama pelo nome, a cada um de nós. Ele convida a cada um de nós a viver a sua vontade, a viver aquilo que Ele tem para nós. Como um filho que se lança nos braços do Pai, nós devemos nos lançar nos braços de Deus quando passamos pelas dificuldades da vida. As águas muitas vezes são profundas, densas, não conseguimos enxergar a saída. A tempestade às vezes é forte demais e a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Mas Deus está conosco. Ele caminha ao nosso lado. Assim como aquele povo erguia os olhos e enxergava apenas destruição e desolação, aquele povo ouve esta palavra, a palavra que diz que nós pertencemos a Ele, ao nosso Deus. Ele é o nosso socorro. Deus está conosco quando tudo parece perdido. Não será um beco sem saída, mas é o início de um novo tempo. Quantas vezes você não se desesperou, você não se viu em situações onde você disse não há mais solução, e Deus graciosamente transforma passo a passo, detalhe a detalhe, sustentando, transformando a realidade que você vivia. Foi assim no passado, é assim hoje nas nossas vidas. Mas como compreender este pertencimento a Deus? Nós precisamos compreender que Ele pagou um alto preço por nós. Diz o texto: paguei um preço altíssimo por vocês, todo o Egito e ainda a Etiópia e Sebá. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira só por vocês. É interessante essa visão do profeta Isaías, quando ele diz que o Senhor diz: eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta, trocaria a criação inteira só por vocês. Nós olhando daqui, lá para trás na história, a gente sabe aonde isto aqui aconteceu. Aconteceu na cruz. Jesus, o preço mais alto que havia, aquilo que havia de mais precioso da parte de Deus, Ele paga para nos chamar pelo nosso nome, para nos trazer diante de si. Deus pagou o preço de entregar o seu Filho para que nós vivamos. Ele pagou o preço mais alto que há para que nós tenhamos vida. Você já imaginou você abrir mão de algo precioso para beneficiar a outro? Quantas vezes, e talvez os de mais idade vão se lembrar disso, quantas vezes os nossos pais deixaram de comer o que havia de melhor para nos dar o melhor pedaço na mesa? Quantas vezes nossa mãe e nosso pai não remendaram suas roupas para que sobrasse um dinheiro para comprar roupas novas para nós? Quantas vezes os nossos pais não abriram mão de seus sonhos para sonhar os nossos sonhos? É assim que Deus age conosco. Ele olha para mim e para você, e Ele entrega o melhor dele. E Ele não faz isso de maneira aleatória. Ele chama cada um de nós pelo nome
e diz: olha, vem aqui porque eu tenho o meu presente mais precioso para te entregar. Pertencer a Deus é reconhecer que Ele nos ama grandiosamente. E reconhecer este amor não é uma obrigação, mas é uma expressão de gratidão. E essa gratidão se manifesta na adoração, se manifesta na maneira como nós somos gratos a outras pessoas, se manifesta na misericórdia que nós temos em relação ao outro, se manifesta na maneira como nós tratamos aqueles que muitas vezes nós nem queremos muito por perto de nós. Ele nos comprou pelo preço do sangue de Cristo Jesus. E Ele nos tem para que nós possamos viver e manifestar a honra e a glória que deve ser dada a Ele. Pertencer a Deus é reconhecer que Ele nos ama grandiosamente. E nós precisamos viver esta verdade. Nós precisamos manifestar esta verdade na nossa vida. Nós precisamos dizer que Deus pagou um preço alto para que nós pudéssemos ser chamados povo. Não para que Ele realizasse milagres comercialmente em rede nacional de televisão. Não para que Ele transformasse tragédias em vitórias, para que houvesse maiores recursos financeiros, ou para que igrejas, ou pastores, ou líderes viessem a ganhar destaque. Não. Mas para que Ele transformasse o nosso mundo, a nossa vida. E Ele nos ama tanto, que a alegria dele é perceber que a nossa vida se transforma a cada dia para viver a sua vontade. E aí nós nos deparamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e nós clamamos por um milagre de Deus. Sim, nós clamamos. Nós oramos pedindo a Ele que Ele intervenha, e nós vamos fazer isso daqui a pouco na oração de intercessão. Nós fazemos isto. Sim, fazemos. E nós pedimos, e nós queremos. Mas mesmo que Ele não cumpra aquilo que a gente quer, mesmo que Ele não faça aquilo que a gente quer, nós o adoramos, porque o milagre maior Ele já faz em nossas vidas, ao nos chamar pelo nome, ao dizer: você é o meu povo, você pertence a mim. Mas quais as consequências deste pertencimento? Diz o texto: enviem o meu povo de volta, devolvam meus filhos que estão nas terras distantes, minhas filhas que vivem nos lugares longínquos, eu os quero de volta, todos os que levam o meu nome, todo homem, mulher e criança que criei para a minha glória, cada um dos que formei e criei pessoalmente. Há tanta grandiosidade nessa sentença do profeta Isaías. Primeiro, porque Deus está dizendo que a consequência de pertencermos a Ele é que Ele nos quer por perto. Ele quer a gente do lado dEle. Ele quer a gente próximo da vontade dEle. E Ele faz isto nos mostrando que não importa onde nós estejamos, Ele vai nos buscar. Você pode estar no lugar mais distante de Deus, nas profundezas da morte. Ele vai lá e nos busca para a vida, para andar com Ele. É diante dEle que Ele nos quer. E é interessante que Ele não mede esforços para isso. Ele não mede esforços para nos trazer das maiores distâncias para estar com Ele. Todo aquele que leva o seu nome. Aqui, aquele povo ouve esta profecia de Isaías e ele pensa: este povo somos nós. Israel, povo de El, povo que pertence a Deus, o povo de Deus. Nós somos este povo. Em Cristo nós somos este Israel, um povo que pertence a Deus, um povo que é chamado dos lugares mais longínquos. Não importa se foram levados para o exílio na Babilônia, ou não importa se estão no exílio da depressão, das doenças, das enfermidades, dos vícios, dos maus comportamentos,
que nos afastam de Deus, não importa. Deus vai buscar e vai resgatar aquele a quem Ele chama de seu povo. E em Cristo Jesus Ele nos chama. E nós, como consequência de sermos este povo, nós devemos ser como um soldado que não abandona o companheiro em campo de batalha, mas que o traz consigo, mesmo que esteja ferido. Nós devemos ser aqueles que vão atrás dos que se encontram perdidos, pessoas a quem Deus chama pelo nome e que nos usa como instrumentos de sua graça para alcançar os que se encontram distantes. Deus nos chama para perto dele. Sem demora, Ele dá a ordem para que nós nos reunamos diante dele. Concluindo, ao povo que vivia diante da destruição, vivia diante das ruínas, do campo sem plantação, da falta de gado, da falta de animais nos apriscos, a este povo a promessa de Deus é salvação. O povo que vivia em meio à falta de esperança, diante de tanta destruição, Deus promete ser a esperança final. Ao povo que vivia longe de Deus e que sentia o peso do seu pecado e sentia ali, naquela destruição e naquela invasão, a mão de Deus, a mão justa de Deus trazendo juízo sobre o povo, a este povo Deus promete buscar nos confins da terra para reunir-nos diante de sua presença. E a nós, o que Deus nos promete? Ele nos promete que Ele está ao nosso lado, que nós não estamos desamparados. Quando clamarmos por socorro, Ele ali estará conosco e Ele ouvirá o nosso clamor. Ele nos promete que, por meio do seu Filho, nós somos o seu povo. E Ele pagou um preço alto para que sejamos seu povo. Ele pagou um preço altíssimo para isto. Ele promete que Ele nos trará para perto dEle. E estando perto dEle, nós aprenderemos e conheceremos a sua vontade. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente tem revelado aquilo que precisa ser transformado e mudado na nossa vida. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais os nossos braços se abrem e se estendem para abraçar e acolher aqueles que clamam por socorro. E quando a gente menos espera, Deus está nos usando como um instrumento para buscar o perdido. E quando a gente menos espera, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos problemas, Deus nos usa como instrumento para transformar a vida de pessoas que se encontram afundadas em problemas muito maiores que os nossos. E Ele nos usa como instrumento de sua graça, apesar de nós, apesar do nosso pecado, porque Ele nos chama pelo nome, o nome de cada um de nós. Ele nos chama nominalmente e Ele diz: não temas, não tenha medo. Não tenha medo do que você está vivendo, não tenha medo do que você viverá, não tenha medo do que vem pela frente. Eu estou com você e você me pertence. Pode acontecer o que for, você é meu. Pode acontecer o que for, você é minha. Eu estou com você. Nós pertencemos a Deus. Que Deus nos abençoe.